noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Hoje vamos fazer um perguntas e respostas ao vivo. Então, se você quiser participar, já prepara aí sua pergunta para fazer pra gente e a gente bater esse papo legal aqui. Perguntas e respostas ao vivo com meu chapa, companheiro de Nutrição em Dose Dupla, Felipe Viana. Boa noite, Isabela. Boa noite, H Feitosa. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos, vamos chegando. Boa noite. Doutor Felipe Viana. Doutor Mestre Henrique Altran. Fui regredindo. Doutor Mestre Henrique Altran. Rapaz, você tá muito aí, rico, atendendo 19 horas de segunda-feira, você tá podendo, viu? Altran, quem disse que rico trabalha de noite, meu filho? Pobre aqui trabalha de noite. E aí, como é que Como é que estão você as tá, coisas? meu amigo? Show de bola. Rapaz, Final de semana aqui. agitado, né? Rodízio, praia. Rapaz, disseram assim, ó, tem que levar o trem lá. Meu amigo lá é bom, viu? Tô aguardando. Vamos ver se esse negócio rola em maio, Ver né? se você, Maio, vamos tô ver aí. se você vai vir disposto. Vamos ver se você vai vir disposto. Rapaz, o meu nome é de disposição, rapaz. Amanhã eu faço. Amanhã eu completo 49 anos. Eu tô sabendo. E entro na minha 5ª década de vida. Rapaz. Você já parou pra pensar, macho? Rapaz, 50 anos de idade, cara. 50 anos. Você é o senhor mais bronzeado desse Instagram, viu, Altran? Ah, eu vou lhe chamar de seu Altran a partir de amanhã, viu? É bom, respeito com os mais velhos. E aí, meu amigo, como é que tá por aí? Tudo Cara, jóia? show de Tranquilo? bola. Show de bola. Tudo show de bola mesmo. Cada dia melhor. Beleza. Incrementando aí as... Aqui em Natal tá fazendo 2.400 graus Fahrenheit. Meu amigo, que inferno de calor. Aqui tá muito quente, cara. Aqui tá muito quente Também, né, velho? Tá na mesma linha ali, né? Muito quente, mesma Pelo linha, amor de Deus. muito quente. Hoje de manhã eu fui dar uma corridinha, e aí quando cheguei em casa, aí fui pra academia, depois cheguei em casa, tomei um banho, aí sentei na cama ali com a Liane, que tinha chegado do consultório, pra conversar. Meu amigo, não deu 5 minutos, eu tava pingando de suor, pingando de cair, O clima molhar o colchão. O clima esquentou. Rapaz, é impressionante. Tá quente Tá mesmo. muito Não dá quente, pra... tá muito quente. E assim, não adianta botar ventilador, não. Não, assim, Porque bafo. ventilador, vê o bafo quente, meu amigo, é pesado. É pesado. Verdade. É verdade. Mas é isso aí. Vamos fazer o nosso perguntas e respostas. Pois é. Né? Então, Hoje, então vamos, você pergunta e você mesmo responde aí, né? Bora lá. vamos fazer o nosso perguntas e respostas. Faz tempo que a gente não faz um perguntas e respostas ao vivo, né? É o primeiro, né? Desse Primeiro ano. E faz tempo que a gente não fazia. Primeiro do ano. Eu Vamos acho falar pro que é pessoal como é que funciona, né? eu acho que é um espaço muito bom que a gente abre aqui, porque como eu falei, tipo, tem gente que não pode ter uma consulta, não sei o quê, mas tem alguma dúvida aqui, outra acolá, e que se ela souber trazer essa dúvida aqui para a live, tanto gera um conteúdo bom, conteúdo muito relevante, como tira a dúvida dela, né? E fica um negócio onde todo mundo participa, eu acho legal. Quem quiser pode mandar aqui na interrogação, né, Altran? Fica mais fácil para você ir coordenando. Manda a pergunta na interrogação e se quiser por acaso entrar na live, a gente também abre a live para você entrar, se você quiser fazer uma pergunta, tá? Uhum. E a gente vai respondendo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, né? Sim. E hoje até te marquei e tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, só 2 perguntas, né? Eu coloquei hoje cedo. É porque então, foi hoje, né? Uhum. Só 2 perguntas. A primeira é a seguinte, é uma pergunta bem razoavelmente técnica, né? Porque é uma pergunta em relação à balança, perguntando sobre a balança Embari e a balança Ombron. Sim. Né? Se esses são equivalentes em termos de bioimpedância e tal. Então, eu pensei que era interessante a gente falar primeiro qual é a aplicação da bioimpedância. Porque tem muita gente que pensa em bioimpedância e acha que bioimpedância é o exame mais incrível da face da Terra, né? Acha que é um decreto de vida, porque tem balança que diz sua estimativa de sua idade. O cara com 26 anos está sobrepeso, aí se pesa aí a balança faz. Você tem
59 anos. O cara É, de Maria. exatamente. Então, acho que é importante ajustar aí essa Uhum, ideia para o uhum, pessoal entender que a balança de bioimpedância, pessoal, ela tem sua aplicação, tá uhum. certo? Mas ela não é tão fidedigna quanto a avaliação por dobras cutâneas, Uhum. tá? Agora, eu uso as duas coisas no meu consultório, eu acredito que o Para Felipe também garantir. faça as duas coisas, né, para garantir, mas é porque o que acontece é muito. Qual é o problema da balança de bioimpedância? O problema da balança de bioimpedância está relacionado com o número de variáveis que depende do paciente. Então, se o paciente não tiver feito um jejum de pelo menos 2 horas, tiver comido, bebido água, se o paciente tiver feito treino, tiver feito atividade física naquele dia, se o paciente tiver tomado café, se o paciente tiver comido, né? A sua consulta é 1 hora da tarde, de repente o paciente comeu. Todos esses pontos, se a mulher tiver menstruada, né? Ou tiver próximo de começar o ciclo menstrual. Então, todos esses pontos influenciam na avaliação de bioimpedância, gerando ou mais músculo ou gerando mais gordura. Tá entendendo? Isso independente da balança. Tem balanças que são Uhum. melhores, tem balanças que são piores. A Sim. Omron é uma balança de uso pessoal muito básica, Uhum. certo? Muito básica para você usar em casa. Para uso eficaz em consultório, as melhores marcas são a Tanita, a Inbari e a Weedings. Eu tenho um Weedings. Essas são as melhores marcas. A mais difundida é a Inbari. E a Inbari tem produtos de mais alta tecnologia também, Uhum. porque tanto a Tanita quanto a Weedings tem a balança é portátil. A Inbari também tem um modelo portátil, mas não é aprovado pela Anvisa. E a Embari tem aquelas balanças maiores, que custam cento e tantos É, mil reais e que elas são fixas, né? Mas elas também estão sujeitas ao mesmo problema, uhum. tá certo? Depende muito do paciente, certo? Uhum. Depende de um protocolo que deve ser seguido pelo paciente. O ideal é que você faça as duas coisas. Eu vou explicar por quê. Muitas vezes chega no consultório uma pessoa, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: uma senhora de idade que não quer tirar roupa, não quer ficar só de biquíni para fazer dobra. Sim, Não vou obrigar a com mulher a fazer dobra, tá entendendo? certeza. Ou um homem que tem aquele abdômen muito globoso, né? Aquele abdômen muito grande, muito esticado, que não dá para eu pegar a dobra abdominal, nem a dobra, às vezes não dá nem a dobra suprailíaca. É Sim. outro problema. Um obeso, muito obeso, que as dobras superam a capacidade do adipômetro, também é Uhum. outro problema, né? Uma mulher que passou hidratante demais na pele, até isso a Uhum. gente tem que Sim. avisar. Aí você vai pegar na dobra e não consegue segurar a dobra porque a dobra está com hidratante. Tudo isso são pontos que acabam dificultando o exame de dobras. Tá entendendo? Aí a gente usa a bioimpedância, né? Mas em compensação, o exame de dobras não vai ver gordura visceral, porque ele é Uhum. estéril. Tá entendendo? Então, a bioimpedância e as dobras, elas se completam, tá? Agora, é claro, a Omron é uma balança básica, a Embari é uma balança bem melhor, tá Sim. certo? Então, você vai ter uma espécie de acuidade maior se você estiver usando a Embari, E eu tá? acho Alguém que perguntou aí sobre o DEXA, né? Aham. O DEXA é o padrão ouro para avaliação de taxa de gordura. Qual é o problema do DEXA? O problema do DEXA é que ele é o mesmo exame, ele é a mesma tecnologia que é utilizada para fazer o exame de osteoporose, né? Que é a densitometria óssea, né? E é um exame que envolve raio-x. Você não pode fazer quantas vezes você quiser, tá entendendo? Então, o ideal é que você acompanhe essa taxa de gordura pela balança de bioimpedância ou pelas dobras. Mas tem um ponto importante, pessoal, um ponto importante. Vamos entender o seguinte: é, quem precisa acompanhar de forma muito específica a taxa de gordura são pessoas que dependem dessa taxa de gordura para o Sim, trabalho, sim. para viver. Não é o caso da grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas só quer saber a taxa de gordura, eu vou lhe dizer para quê, Felipe? Para dizer para as pessoas qual é a taxa de gordura que elas têm. Com certeza. A grande maioria das pessoas é só Com para isso. certeza. É só para Com dizer, olha, eu certeza. tenho 12% de gordura, né? Tá Com entendendo? certeza. Então Com é só uma certeza. questão de orgulho É. e vaidade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos deixar de. Hoje, rapaz, ultimamente eu tenho andado meio escroto. Eu, Deixar de frescura. Você vai dizer, vamos deixar cara, de eu frescura, vou né? dizer para deixar de frescura. Tá entendendo?
Meu irmão, se sua taxa de gordura é 13, é 12 ou é 15, isso não te faz uma pessoa melhor ou pior, tá certo? Então, deixe onda, tá? Porque tem gente com 4% de taxa de gordura que é um pé no saco e tem gente com 50% de Que é taxa de top. gordura que é muito mais Com legal, certeza. certo? Então, É só o que tem. vamos deixar de E onda, geralmente né? Porque a só... proporção é essa. É, porque fica, a galera fica com o negócio eu quero saber, eu quero saber. Você não quer saber, meu amigo. Você quer ficar dizendo pros outros que você tem pouca gordura. Tá Sim, entendendo? sim, sim, sim. Ah, fala Altran, sério, meu. eu acho que um ponto importante também é você comparar impedância com impedância e a antropometria, as dobras com as dobras, né? Porque tem gente que chega assim, ó, eu fiz essa impedância aqui, aí eu queria ver com você as dobras, como é que ia ficar, e compara um com a outra. E geralmente dá erro, né, velho? Vou dizer mais, vou ser mais específico ainda, Felipe. Não comparar bioimpedância com dobra é uma coisa, mas não comparar bioimpedância com máquinas diferentes. Verdade, verdade. E não comparar dobra feita por pessoas diferentes. E isso. Porque embora existam protocolos para serem seguidos, primeiro, nem todo mundo segue. E segundo, Uhum. a manha de pegar Sim, de a fazer a pinça, pinça, de pegar a gordura, nem todo mundo saca direito, não, entendeu? verdade. Dependendo da situação, pode haver uma variação entre uma pessoa e outra que está fazendo a avaliação. Então, uma coisa que eu peço para todos os meus pacientes online, quando vão fazer a avaliação de dobras, né? Porque aí também é outra coisa. Eu falei essa história da pessoa quer saber só para dizer, mas às vezes você está trabalhando online e a pessoa quer fazer um programa de aumento de peso, né? Uhum. Quer fazer alguma coisa com aumento de peso. A gente prioriza saber a taxa de gordura, porque junto com o aumento de peso sempre vem um pouco mais de gordura. Se a Uhum. taxa de gordura não estiver no nível adequado, estiver maior do que o que deveria estar, eu não vou botar uma pessoa no programa de ganho de peso para ela ter, né? Para ela acabar ganhando gordura e ficando ainda Com mais certeza. distante do ideal, né? Mas quando eu falo, então, para um paciente online, eu digo sempre, quando for fazer a avaliação, faça com a mesma pessoa que você fez da vez passada, para poder a gente ter um padrão de comparação melhor. E às Sim. vezes, mesmo assim, a gente não tem É, uma coisa mais fidedigna. isso é para Né? minimizar erro, né? É, Para minimizar erros. exatamente. É aquilo que eu falei. Quando você minimiza seguindo o mesmo protocolo, você Uhum. minimiza a variações ao acaso, né? Então, por exemplo, eu tenho uma balança em casa. Eu acordo todos os dias, 5:30 da manhã, vou ao banheiro, faço xixi e me peso sem roupa na balança. Pronto, isso é um protocolo que me permite, em jejum, acabei de urinar, acabei de acordar. É um protocolo que minimiza a possibilidade de eu ter erro. Sim, sim, Tá sim, sim, entendendo? sim. Então, isso é importante para o pessoal tentar seguir sempre o mesmo padrão. Beleza. Beleza? Alguém perguntou aí sobre a questão de queda de cabelo, Sim, né? O eu pessoal vi. falou aí sobre queda de cabelo. Olha, fala aí sobre queda Pode, de cabelo. pode ser mil coisas, né, Altran? Inclusive, Pois é. uma delas, eu estava lendo um artigo hoje à tarde, a boa e velha tireoide, né, que pode ser. Né? Tem vários... O problema da queda de cabelo, vou dizer qual é, pessoal, é que a primeira coisa que você precisa fazer é passar por um dermato. Por que É, você precisa passar por um dermato? Porque existem causas de queda de cabelo que fazem que você não recupera. Tá entendendo? Por exemplo, uma alopecia sim, androgenética, por exemplo, pode fazer você perder o cabelo, ficar careca e não recuperar nunca mais esse cabelo, né? Então, você passar pelo dermato para fazer o diagnóstico diferencial e excluir essas possibilidades. Porque uma vez que não é alopecia, não é nenhuma doença grave, é outra coisa. Aí você, com o nutricionista, você pode estabelecer a ideia que você, de um suplemento, mudar a alimentação, alguma coisa do tipo. sim, sim. Entendeu? Então não é uma coisa que você deva levar de forma leviana, tá? Essa questão da queda do cabelo, E, né? Consulta um dermato. é, inclusive, eu acho que a menina que perguntou, acho que foi Pamela, ela falou em algum momento aí sobre alopecia. Não sei se ela falou que era ou que não era. Vou procurar aqui nos... A alopecia é uma doença autoimune, né? Uhum.
Então, doença autoimune, existem estratégias medicamentosas para diminuir a progressão da doença, né? E a gente sabe, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, que uma dieta de eliminação para a doença autoimune ela é muito interessante, né? Uma dieta onde você retire da sua alimentação os processados, retira os vegetais, faz uma dieta de base carnívora, retira o laticínios Sim, também, sim. faz uma dieta de base carnívora e testa, né? E vai colocando de volta os alimentos. Via de regra, a dieta de base carnívora já ajuda bastante, Sim, tá? Ajuda bastante mesmo. E se você se der bem, de repente você pode até continuar com essa alimentação, né? sim, 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 Mas sim. a questão autoimune, ela pode ser uma questão que pode ser gerada pela alimentação, mas pode ser gerada por inúmeras outras causas, né? Uhum. A gente tem aí a possibilidade de ser gerada por substâncias tóxicas, por fungos, por bactérias, né? Então tem muitas possibilidades que podem influenciar em doenças autoimunes. Tem a ver com desnutrição também, Pode né, ter doutor? a ver com desnutrição também. Então, por exemplo, quando é uma pessoa que não tem alopecia, já foi no dermato e tudo mais, então eu tenho um suplementozinho que eu entrego para a pessoa, que eu sugiro para a pessoa, né, um manipulado, que é a base de vitamina C, a base de niacina, biotina, ferros e zinco, certo? Um suplementozinho que já ajuda bastante nessa questão. Agora, tem que descartar as outras coisas também, né? Sim. Por exemplo, você falou em Hipotireoidismo. hipotireoidismo, né? Então, se tiver hipotireoidismo, tem que tratar o hipotireoidismo, né? Tem que ver qual é a causa e, se for o caso, começar a repor o hormônio T4, talvez, dependendo da situação, repor até o T3 também, né? Uhum. Lembrando que muitas vezes a pessoa pode ter hipotireoidismo sem ter o T4 baixo. Então, se você Isso. faz só o TSH e o T4, pode ser que os dois estejam normais, mas o T3 esteja baixo. E o T3 livre, né, T3 outra? e o T3 livre. E é o T3 que vai fazer a função de ativar o metabolismo. Então, se você por acaso tiver essa situação, é importantíssimo que você não faça só o TSH e o T4, né? Você faça TSH, T4 livre e T3 livre, para você ter uma noção de como é que está a saúde da sua tireoide, Perfeito, né? certo? Vê mais... Outra, deixa eu lhe Ah, perguntar. Agora uma pergunta minha, já que a gente tá falando de tireoide. O que é que você acha do consumo de Lugol para reativar a tireoide, assim? cara, eu nunca li nada a respeito de Lugol que me fizesse usar de uma maneira consistente, tá? Eu uso eu tenho um suplemento que eu recomendo para tireoide que, deixa eu procurar aqui, que eu não sei essas coisas, eu monto do suplemento, depois eu não vou ficar decorando, né? Sim, Que é a base de beta-caroteno, de cobre, quelado, L-tirosina, vitamina B12, selênio, metionina e zinco. perfeito. Esse suplemento é um suplemento que ajuda muito nessa questão da função da tireoide, principalmente também na conversão do T4 em T3. Pois é. Agora, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela é mexicana, né? Na verdade ela é colombiana, mas mora no México, e ela começou a pesquisar sobre o Lugol e resolveu utilizar, e para ela parece que deu um impacto positivo. É porque Então, não sei se é uma se a coisa gente que funciona para todo mundo, né? se a gente parar para pensar na lógica, sim, né? Porque tipo, para uma tireoide funcionar, tem que ter tirosina, né? Uhum. Ela que vai se ligar ali a iodo. E o Lugol é iodo mais iodeto, né? Então, teoricamente, assim, no pensamento lógico, pode ser que ajude, né? A Agora, dosagem, se for questão é para a todo mundo, aí tem dosagem, né? que. Ver a questão da toxicidade e ver a questão da É, absorção também, né? pois é, Então pois é. são, Isso aí. são coisas que precisam ser Um vistas. jeito para Ah, você ver se você está com deficiência de iodo, Altran, só para a gente finalizar esse assunto, é você hum, acorda pela manhã, por 7 dias você vê, assim que você acordar, você vê como é que tá a sua temperatura. Se ela tiver baixa, 33, 34, 35, se fizer uma média da semana e der mais ou menos 35 por aí, provavelmente a pessoa está precisando de iodo, né? sim, sim. Essa questão da temperatura mais baixa é um reflexo direto de hipotireoidismo, mas tem vários outros sintomas, né? É, O cabelo caindo é um, unhas quebradiças é baixa outro, né? de energia. Taxa de energia, indisposição, todos esses são sintomas que podem ser de até tontura,
problemas de ouvido, né? Infecções recorrentes, É, tudo isso pode ter a ver com hipotireoidismo. Eu tenho uma sequência de posts que eu coloquei no meu feed só sobre tireoide, que eu acho que elenca aí pelo menos uns 30 sintomas diferentes de hipotireoidismo que a pessoa legal. pode ter, né? E aí, assim, pode envolver até depressão, pode envolver várias coisas, entendeu? Você Com pode, certeza. a sua depressão pode não ter origem nem alimentar e nem origem Hum, mental. Pode ser uma origem tireoidiana, pra você Sim, ter uma sim, ideia. sim, Né? sim, Então sim. é algo que precisa de uma análise bem aprofundada. E aí vem a recomendação de você procurar um endócrino que seja um endócrino decente, Sim, né? Um endócrino que vá fazer a investigação a fundo. sim. Porque tem muito endócrino que não pede nem o T4, pede só o TSH. Aí é imoral, né, meu amigo? Pelo Aí, meu amor de amigo, Deus. sabe? E Eu aí é acho que se o cara complicado demais. tiver a possibilidade de pedir só dois, ó, você só pode pedir dois hormônios. Eu acho que os mais importantes, talvez TSH e T3 livre, né? Que é o que importa ali, T3 É. livre. Mas são exames tão baratos, É, sabe, é, Felipe? rapaz, é porque o povo É não barato pede, eu não sei demais. por que não pede. Eu O tô com um único, bocado o de único paciente. exame de tireoide que é mais caro, né, desses básicos, é o T3 É. reverso, que custa perto de Uhum. R$ 200. Aí é realmente bem caro. Mas tirando o T3 reverso, que não é nem obrigatório você Pois pedir, a não é, ser que você tenha uma indicação realmente, né, tirando o T3 reverso, o TSH, T4 livre e T3 livre T3 já, livre são já fundamentais. resolve. Já Já resolve. resolve bastante, você tem uma noção real de como é que está a sua tireoide, entendeu? Sim, sim, Já sim. ajuda bastante. Mas a queda de cabelo pode ser um sintoma e unhas quebradiças também pode ser um sintoma. Tá? Então, Uhum. Perfeito. são coisas que precisam ser avaliadas. Deixa eu ver se tem mais alguma Tem pergunta aqui. um monte de pergunta aqui nos textos. Pessoal, é o seguinte, mandem as perguntas aqui na interrogação, porque fica mais fácil de Altran de repente jogar na tela e fica para todo mundo aqui, ó. Tem perguntas sobre SOP carnívora, Sim, tem um eu bocado de vi, coisa aqui. pronto, eu vi endometriose carnívora. Só continuando no mesmo, já a gente passa para endometriose carnívora, só continuando aqui no mesmo ritmo, Daniele Mitag está perguntando: dá em homem ou mais em mulheres? E zumbido no ouvido pode ser disso? Sim, Pode. zumbido no ouvido pode ser decorrente de hipotireoidismo também. Tem um livro muito bom para quem quer entender um pouco mais de tireoidismo, de hipotireoidismo, quem quer entender um pouco mais de tireoide, que é esse aqui, ó. Infelizmente só tem em inglês, que é The Paleo Diet Solution, The Paleo Thyroid Solution. É muito bom. E aqui, quando você vê aqui o os sintomas de hipotireoidismo, ela coloca aqui uma lista, ó, hipotireoidismo, uma página, duas páginas, três páginas, só de sintomas. Só de sintoma. Só os sintomas que você pode ter Pois é. se você tiver o hipotireoidismo. Então é realmente bem complicado. Tá? A Adriana falando sobre endometriose e dieta carnívora. Olha só, Adriana, embora muitas pessoas falem, muitos homens falem em relação, muitos homens, não, desculpa, muitos médicos falem em relação a essa história de que a pessoa que tem endometriose deve parar de comer carne, porque aí você pergunta por quê? Não, porque carne é inflamatória. Então, vamos lá, a gente tem que separar aqui as duas questões. Endometriose é uma doença inflamatória, não se sabe ainda a origem especificamente. Né? Endometriose nada mais é do que o crescimento de tecido uterino fora do Uhum, útero, uhum, certo? Então uhum. ele cresce no intestino, ele cresce na parede abdominal, ele pode crescer no pulmão. É um negócio assim bem estranho. E não é câncer, Uhum. tá? Porque você poderia dizer, então é câncer, porque é tipo uma Sim, metástase. porque é Não, não é. multiplicação. É um crescimento normal. E aí, como é um tecido uterino, ele reage aos hormônios. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela está com endometriose bem acentuada no intestino e durante o ciclo menstrual, ela tem períodos onde ela fica constipada que não passa nada. Por quê? Porque a endometriose cresce e pressiona o intestino. Ela vai ter que fazer uma cirurgia agora para retirar. Sim, A cirurgia parece ajudar bastante, mas não precisa você já fazer a cirurgia, depende do grau em que sua endometriose sim. estiver. Não há necessidade de você parar
de comer carne, tá? Mas há necessidade de você parar de comer alimentos que são inflamatórios. E adivinha quais são os alimentos mais inflamatórios que tem? Carboidratos refinados, ultraprocessados e óleos vegetais, tá? Dieta carnívora pode ajudar? Pode ajudar. Mas como a gente não tem certeza do que causa, eu não posso dizer para você que vai resolver. Certo. Tá entendendo? Eu tenho uma paciente que se consultou comigo durante alguns meses, que mora na Austrália, inclusive, que ela fez dieta carnívora, faz dieta carnívora, e a endometriose dela está totalmente sob controle. Ela não tem mais dor, Pois não é, tem mais nenhum sintoma de endometriose. eu atendo várias mulheres com endometriose, várias mesmo. E assim, com a nossa conduta é bem parecida, né? A dieta com viés bem carnívoro. O que eu noto é que tá, beleza, não curou, mas tipo, fica tudo muito bem controlado, né? Os Exatamente. sintomas ruins tendem a desaparecer. O que acontece é que existe um preconceito, né? E dentro de toda essa história que a gente vê de agenda vegana, existe um preconceito muito grande contra a carne vermelha e uma perpetuação de falácias. Sim. Né? E essa falácia de que a carne vermelha é inflamatória é uma das mais comuns que tem. E não tem nada a ver. Inclusive, existem estudos mostrando que a carne vermelha melhora o perfil inflamatório. Pois é. Ou seja, ela poderia ser utilizada como um perfil anti-inflamatório. Tá entendendo? Então, a pessoa que diz que carne vermelha é inflamatória é uma pessoa que não simplesmente ela está perpetuando, ela está sendo um papagaio que está perpetuando uma fala que ela ouviu na faculdade. É igual dizer, e eu não estou aqui defendendo Coca Zero, é dizer que a Coca Zero tem muito sódio. É a mesma coisa. É só perpetuando uma coisa que você escutou e nunca leu o rótulo. Sim. Aí você vai ver no rótulo lá, não tem sódio. Então, como assim? Disseram para mim que tinha mais sódio do que não sei o quê. Que se eu tomasse eu ia ter pressão alta. Não tem. Tá entendendo? Não estou defendendo mais uma vez Coca Zero, mas a gente tem que falar o que é verdade. A gente não pode ficar falando uma coisa que é mentira. Ainda mais no caso da Coca Zero, você dizer uma coisa que qualquer pessoa pode pegar no rótulo e ver lá qual é. E ler. Não faz sentido. Outra pergunta que surgiu aqui foi da Diana, na Lemes _ Diana. Eu imagino que seja Diana Lemes. Falem sobre SOP. Carnívoro ajuda? SOP é a síndrome dos ovários policísticos, né? Que é normalmente uma condição relacionada com a resistência à insulina. Como a dieta carnívora tende a emagrecer, pode ajudar na questão da SOP também. Quem pode responder essa pergunta de forma bem mais profissional e com muito mais detalhes é a Sara Gagliardoni, que é especialista nessa área. Ela trabalha muito com essa questão do SOP. Especificamente com essa questão da SOP, pode responder bastante. Você tem alguma outra dica, Felipe, sobre SOP? Qualquer doença que a origem seja metabólica, né, Utran? A dieta carnívora é porque a gente fala até meio que com receio. Não é nem que ela ajuda, ela resolve. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ela resolve. Porque aí vão dizer, não, porque os caras são radical, defendem... Mas não é isso, não. E não se engane de achar que uma dieta carnívora é milagrosa, que faz tudo. Mas quando você faz uma dieta carnívora, você deixa de atrapalhar seu corpo em vários aspectos. Não é só a inclusão da carne que é boa, é a retirada do resto. Exatamente. Porque também não adianta. A carne, eu comecei a incluir carne. Ah, que legal, como é que você está fazendo? Não, eu como todo dia com pão, batata frita e Coca-Cola. Como assim? Entendeu? Tá entendendo? Então não funciona, tá? A ideia da dieta carnívora é que você possa retirar os ultraprocessados. Boa parte do funcionamento da dieta carnívora é porque você retira os ultraprocessados. A outra parte é porque você está comendo um alimento de alta densidade nutricional, que é a parte que o veganismo não tem. Por que as pessoas melhoram quando se tornam veganas? Simples. Elas tiram o lixo da alimentação, aí melhoram. Simples assim, certo? Então, a mesma coisa dieta carnívora, só que a dieta carnívora te dá nutrição, enquanto o veganismo não te dá. Ó, a Mila Grabner, falando, tirei a carne por 3 anos na endometriose e arco com prejuízo até hoje. Tiro no pé, nunca mais. Pois é. Já a Isabela tá botando aqui, ó, reverti minha SOP com cetogênica limpa, né? Dieta com viés carnívoro, cetogênica. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Sou carnívoro e tenho 47 anos. Não tomo nem remédio para cólica. É assim, galera. Andréia, né? Andréia Maciel, que show.
né? É assim, a gente também tem que entender, né? Isso é uma coisa que eu venho falando muito. A gente precisamos ter bom senso, precisamos ser sensatos, né? Isso. É fantástico que a Andrea faz dieta carnívora com 47 anos e não toma nem remédio para cólica. Show de bola, e eu tenho certeza que muitas outras mulheres podem ter o mesmo resultado. Mas a alimentação, pessoal, não é uma ciência exata. Isso. Por que, que não é uma ciência exata? Primeiro, porque cada pessoa tem um metabolismo específico, tem uma resposta específica, né? Dieta carnívora estrita vai funcionar para todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente vai ter pessoas que vão precisar de um pouco mais de carboidrato, talvez uma fruta, talvez algum tipo Uhum. de folha, Uhum. talvez um laticínio. Tá entendendo? É a mesma coisa de eu dizer assim, carboidrato faz mal. Qual tipo? Em que Uhum. quantidade? Quem está Pra consumindo? quem? Uhum. Né? Então, não é leite é inflamatório. Para quem? Em Uhum. que quantidade? Que tipo? É o leite A2 ou leite A1? É o leite fermentado, o iogurte ou o queijo? Acho que quase nenhuma pergunta no mundo da nutrição tem uma resposta Não assim de tem cara, né? uma resposta que você possa dizer. É legal a gente ter esses exemplos, tá? É legal a gente ter esses exemplos. E o exemplo da Andrea é mais um que corrobora que a dieta carnívora é fantástica, Sim. tá? Mas é importante também porque o que acontece é o seguinte: quando você não contextualiza, né? E acontece muito isso na internet, né? As pessoas não contextualizam as coisas, né? Principalmente os influencers, né? Que ficam falando que você vai comer doce de leite no seu Eu, pré-treino. Aí não contextualiza. Aí tem sempre aquele que pode comer o doce de leite que vai comer e tem aquele que não deveria estar comendo doce de leite que vai comer achando que está uhum. abafando. Uhum. Né? Então é sempre bom contextualizar a nossa fala para que as pessoas possam entender. E essa questão de alimentação é uma questão muito importante. Eu tenho muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque a gente tem um público muito heterogêneo. E é muito comum as pessoas pegarem as nossas palavras e acharem que a gente está dizendo que se fizer isso, você vai poder deixar de tomar todos os remédios e nunca mais vai adoecer. Eu estava Uhum. conversando sobre isso com uma paciente hoje, que Uhum. ela estava dizendo: ah, mas fazia um ano que eu fazia, que eu não gripava e eu vim gripar agora. Por quê? Eu digo: olha, porque você entrou em contato com um vírus para o qual você não tinha imunidade. Uhum. Acabou-se. Não Uhum. foi porque você estava se alimentando bem, ou você estava se alimentando mal, ou você estava dormindo bem, ou você estava dormindo mal. É claro que se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício físico, tomar sol, tudo isso ajuda você a ficar mais forte, Uhum. mas não te torna Highlander. Sim. Né? Altran? As pessoas acham que comendo direito, fazendo essas coisas, vira Highlander, nunca adoece. Não é assim, Uhum. pessoal, que a coisa Uhum. funciona, não. A gente adoece também. Sim. A gente tenta minimizar as possibilidades, né? Exatamente. Tenta minimizar as possibilidades, mas a gente adoece também. Não tem dúvida. Altran, uma Ah, pergunta importante aí de Milo. Ela tá fazendo dieta carnívora, né, animal base, porém descobriu que a B12 nessa semana tava 289, ou seja, tá muito baixa. né? Agora precisa ver o que tá roubando aí essa taxa, começando pelo estômago. Ela pergunta se você tem alguma dica. É o seguinte, B12 nesse nível aí, a primeira coisa que você vai pegar uma receita médica e vai fazer injeção de citoneurin, Isso. certo? Precisa com receita médica, tá? Precisa de uma avaliação do médico para receitar uma dose de ataque porque está muito baixa, Tá muito certo? baixo, E muito isso é um baixo. problema, tá? Então, antes de descobrir a causa, o que é que está Já, causando ela já ficar, suplemento logo que é melhor. já suplementa logo que é para evitar possíveis consequências, tá certo? E inclusive eu fiz uma bateria de exames agora, né? Sempre faço em janeiro. E a minha B12 deu 1012. Ô, Sem glória. suplementação, cara. Cara, teve Top, viu? Tá algumas muito coisas top. no meu exame que me chamaram a atenção. B12 em 1012 sem Ô, suplementação. glória. Testosterona em 896 sem suplementação. É um touro esse homem. Hum, 50 anos, hein, bonitão? Vai pra Vitamina cima. D 50 sem suplementação. Eu fiquei impressionado. Eu Top. fiquei impressionado. Colesterol. Cara, depois eu te mando os meus cálculos do Quero colesterol. Tá ver, legal, quero bicho. Tá ver. legal Tá demais. legalzinho. Tá legal. Tá legal. E ela falou que já Bom,
começou aqui, ó, no Cinturinha. Ela já tá suplementando. Ó. Ela Pronto. já. Então tá certo. Pronto. Aham. Ótimo. Então você já está suplementando, então a gente já sai da zona de risco e Uhum. agora a gente tem que descobrir o que é que está causando. A Uhum. vitamina B12, ela precisa de vários componentes no sistema digestivo, né, para ser absorvida. Um desses componentes Fator intrínseco. é o fator intrínseco, tá? A própria acidez estomacal, ela é importante também para a absorção de vitamina B12, de B9, de ferro, tá? Então são fatores que devem ser levados em consideração. O que é comum a gente observar? É comum a gente observar pessoas com uso prolongado de Sim, omeprazol terem problemas de absorção de B12, de B9, sim, de sim, ferro, sim, sim. né? Ou pessoas que fazem uso prolongado de bicarbonato de sódio, medicamento Uhum. para azia, tipo estomazil, sal de Sim. fruta eno, essas coisas. Isso tudo acaba influenciando a longo prazo, tá? O bicarbonato de sódio, eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, eu vou usar bicarbonato de sódio porque não sei o que, o fulano falou, não sei o que das plantas. Gente, calma. Não esqueçam que nós somos organismos vivos, nós somos animais. Nós não somos poços, placa de Petri e células isoladas, tá? Porque o bicarbonato pode ser um pré-treino interessante para te dar um pouco mais de resistência muscular, porque faz um processo de tamponamento e diminui Sim. a fadiga, né, por conta da questão do pH, isso é fato. Mas excesso de bicarbonato pode diminuir a tua acidez estomacal, porque ele vai tamponar também o ácido do teu estômago e vai diminuir o processo de digestão enzimática de proteínas. E em excesso também pode causar diarreia, tá? Uhum. Então não é simplesmente, eu vou tomar e pronto. Não, calma, não é bem assim, não. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque o bicarbonato pode afetar a acidez estomacal e pode afetar também a absorção de vitamina B12, vitamina B9 e de Perfeito. ferro. Tá? Perfeito. Então tem que analisar o que é a causa. Outra coisa que pode acontecer também, pode estar acontecendo um vazamento de sangue. Isso é muito comum de acontecer no sistema digestório. Aí tem que pesquisar sangue oculto nas Uhum. fezes. Né? Ou pode estar havendo um vazamento de sangue no próprio estômago. Uma gastrite se transformando numa úlcera, né? Que está vazando sangue. Não precisa vazar muito, tá? Basta vazar um pouquinho todo dia. Pouquinho todo dia. Aí você pode ter uma deficiência importante vindo daí. Tá? Então, são pontos que devem ser analisados. Mas tem que ir no médico, né? Tem que ir ao médico, analisar especificamente o que é que está causando essa questão. E é claro, né? Você já está fazendo animal base, né? Então é caprichar aí no fígado, na carne vermelha, tá? Uhum. E fazer a suplementação direitinho como foi recomendado. Ó, Altran, chegou outra pergunta aqui, ó, de Carla. A cetogênica, essa vai dar o que falar. A cetogênica poderia dar um efeito rebote, fazendo o corpo engordar novamente e baixar o metabolismo a longo prazo, como disse o Polesso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas estão se baseando, são duas formas de responder a essa pergunta, tá, pessoal? A primeira forma de responder essa pergunta é a seguinte: é, a primeira forma de responder essa pergunta é a seguinte: pense em dois carros, tá certo? Pense no Diplomata 4.1 e pense num Toyota Corolla desses mais modernos, tá certo? O nível de potência desses carros é muito parecido. Mas você concorda comigo que o consumo de gasolina é bem diferente? Totalmente. Qual dos dois carros é mais eficiente? Essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem. Uhum. Qual dos dois carros é mais eficiente? O Toyota é muito mais eficiente. Por que ele é mais eficiente? Porque ele garante a mesma performance ou uma Potência performance gastando melhor menos. com menor consumo de combustível. Quando você está queimando carboidrato, você é o diplomata 4.1. Você precisa de mais estímulo. Por quê? Porque você está queimando um combustível que tem apenas 4 quilocalorias por grama. Você está queimando um combustível que não oferece a melhor performance. Quando você faz o switch, né? Quando você fica seto-adaptado, que inclusive é o assunto da live que a gente vai ter 19h30 com o Dr. Ciro Campos. Quando você faz o processo, quando você muda e você está seto-adaptado, você precisa de menos estímulo para poder queimar a mesma quantidade de energia. Uhum. Então a tireoide se reajusta, certo? Ok, isso que eu acabei de falar é um mecanismo. E mecanismo, se
tem que se sustentar na vida real. Se não se sustenta na vida real, então esse mecanismo está errado. Então existem estudos, inclusive tem um no meu Instagram, no meu feed, mostrando que a dieta cetogênica não altera a tireoide a longo prazo. Portanto, você pode fazer sem nenhum problema, tá? Então não vai dar rebote em você, tá certo? Agora, também vamos entender o seguinte, tá certo? Isso é uma Outros coisa muito fatores, importante. né, Tran? Tem outros fatores aí na jogada e vamos entender o seguinte também, tá certo? Vamos entender assim. Quando foi que os nossos ancestrais fizeram dieta cetogênica? Sempre. Eles faziam dieta cetogênica sempre que havia escassez alimentar, certo? Quando não era jejum, era cetogênica, né? Então, essa dieta cetogênica que era feita pelos nossos ancestrais, ela era comum de acontecer quando? Outono e inverno. Sim. Já no verão, muito possivelmente, os nossos ancestrais saíam de cetose. Porque tinha fruta, porque tinha mel, porque a caça estava mais abundante, certo? Então, mesmo os nossos ancestrais acabavam saindo e entrando em cetose periodicamente, que é o que a grande maioria das pessoas, com exceção daquelas que são bem focadas e que estão em tratamento, a grande maioria das pessoas faz dessa forma. Faz uma dieta cetogênica, como eu, por exemplo, faço uma dieta cetogênica, aí tem meu aniversário amanhã, possivelmente tem uma sobremesa. Aí o que é que o Henrique vai fazer? Vai dizer não à sobremesa? Não, possivelmente eu vou comer. Eu saí de cetose. Tá entendendo? Aí o que acontece? 2, 3 dias depois, tô de volta, cetose de novo. Então, essa sazonalidade, esse circuito é o mais comum. Possivelmente, isso aí não traz absolutamente nenhum problema. Agora, tem muita gente que faz uma dieta cetogênica e quando sai, demora a voltar. Faz uma semana de cetogênica, sai, passa 3 meses sem voltar. Exatamente. Aí é diferente, né? Mas em termos de diminuição do metabolismo da tireoide, a diminuição acontece, se acontecer, ela acontece porque você se torna mais eficiente, certo? E não é o carboidrato da comida que precisa ser utilizado para a tireoide, tá? A gente tem carboidrato sendo produzido no nosso corpo para manter o nível mínimo de funcionamento. E as evidências mostram que a tireoide permanece funcionando normalmente. O que mais? É porque tem a galera que. Porque o que acontece, pessoal, é porque. E esse é um outro ponto importante que precisa ser ressaltado. Nós, seres humanos, adoramos mecanismos. Tá entendendo? E o mecanismo é o primeiro passo para você poder estudar aquilo que você está querendo estudar. Então, por exemplo, tem um vídeo do Richard Feynman, um dos meus ídolos na ciência, Prêmio Nobel de Física em 1965, que ele diz o seguinte: como é que você faz ciência? A primeira coisa, você tenta adivinhar como é que uma coisa funciona. Aí você cria um mecanismo. Você imagina um mecanismo. Aí você pega esse mecanismo e testa esse mecanismo. Na hora que você testa o mecanismo, se o resultado desse teste for diferente do que é observado na natureza, o mecanismo está errado. Se o resultado do teste for semelhante ao que é observado na natureza, o mecanismo está certo. Não importa quem é você, não importa qual é o seu nível de titularidade acadêmica, se você é mestre, PhD, doutor, escambau. Não importa se o nome da sua teoria é bonito, não importa se o raciocínio é bem por trás da elaborado. sua teoria é bem elaborado e completamente lógico. Se ele não se sustentou na prática, ele está errado. Simples assim. Não tem muito para onde correr. Tá entendendo? Então, você sugere, tireoide pode falhar, por quê? Porque dieta cetogênica, etc. Não, não, não. Tá certo. Vamos ver os estudos, o que é que eles mostram. Não, os estudos não mostram que ela falha. Então, por que eu estou dizendo isso? É igual eu fazer, eu dizer que carne vermelha causa diabetes, porque eu vi o estudo de Harvard dizendo que carne vermelha causa diabetes. Ok, mas eu tenho um ensaio clínico randomizado mostrando que não causa. Se eu tenho um ensaio clínico randomizado mostrando que não causa, por que cargas d'água eu estou gastando dinheiro fazendo um estudo epidemiológico sobre o mesmo assunto? Tá entendendo? É muita falta do que gastar, né? Podia gastar dinheiro. Podia depositar na minha conta esse dinheiro. Eu ia fazer muito melhor uso. Você ia dar um up no seu projeto muito melhor. Mas aí, Altran, eu acho que a gente sabe tem muitos interesses por trás disso aí, né? Que a gente não vai ficar aí. Sempre tem, né, meu amigo? Uhum. Sempre tem muitos interesses. E esses interesses escusos acabam direcionando para onde vai
os estudos, né? Os vieses e essa coisa toda. Infelizmente, pessoal, a gente tem hoje uma realidade na ciência que é a seguinte, vou dizer para vocês qual é. Todos os estudos que saem não compreendem 20% dos estudos que são feitos. E vocês sabem por que esses estudos, esses 80%, não são publicados? Eles não são publicados porque eles não têm patrocínio. Você sabe quanto custa para publicar um estudo, Felipe? Rapaz, eu não tenho uma base, não. Dependendo da revista, pode superar a casa dos 10 mil reais. É mesmo, Altran? E pergunta quanto dinheiro o cientista, o dono do estudo, o pesquisador principal do estudo, recebe de volta. Porque publicou? Neida. Nada. Agora imagina eu. O cara faz um artigo, o cara pesquisa e descobre que, vamos supor assim, do zero, que o jejum é uma coisa muito boa, que faz bem para a saúde, não sei o quê. Um acadêmico qualquer, né? Tu acha que o cara vai gastar 10 mil para publicar isso? Tu acha que vai ter alguém que patrocine isso? Provavelmente não. Por quê? Porque jejum não gera lucro, meu amigo, para ninguém. Exatamente. Exatamente. O estudo que eu estou fazendo, que eu vou começar a coleta de dados agora em março, né? Que eu estou fazendo da faculdade, é o estudo que eu tive, que conseguiu patrocínio para As amostras. as amostras, os probióticos e o placebo, né? E ainda tô na luta para conseguir o financiamento para publicar. Vamos abrir uma caixinha, Altran. Vamos abrir um pouquinho, meu amigo, aí no Instagram. Vamos ver se esse povo gosta mesmo da gente agora. Cada um, se cada um. Não, mas deixa eu com a ilusão de que eles gostam. É melhor. É melhor. Deixa assim, melhor. deixa assim, deixa assim. Deixa assim. Vai deixa que a gente assim. abre esse pouquinho, não junta 100 reais. Não Pelo é? amor de Deus. Não, lá vamos vai deixar... nossa B12 para 200 e a depressão como leste. deixa assim, cara. Deixa assim. Não tem galho. Meu amigo, você tem consulta agora, né? É, daqui a pouquinho. Beleza, deixa eu ver se tem mais pergunta aí. Eu não vi mais nenhuma subindo, não. Também não. Deixa eu ver. Tem mais um, a gente pode finalizar com essa de repente. Hipertrofia e cetogênico e low carb. E aí, Altran, tem a ver? Dá para hipertrofiar na low carb, na cetogênica? A gente fez uma live só sobre isso já, né? Sobre sim, o uso senhor. de carboidrato. Foi a primeira do ano, inclusive. Sim. Foi só sobre isso, né? Se o carboidrato é necessário, obrigatório para o ganho de massa magra, se dá para ter hipertrofia. Dá para ter hipertrofia sem o uso de carboidrato. Mas a gente tem que entender o seguinte, que foi o ponto que eu deixei bem claro na outra live. O nível de hipertrofia que você está querendo precisa ser um nível de hipertrofia natural. Isso. Porque se você está querendo um nível de hipertrofia de fisiculturista, então você vai precisar usar carboidrato, certo? Porque o nível de hipertrofia do fisiculturista é não natural. Então você precisa usar estratégias não naturais. E o carboidrato, não é que o carboidrato não seja natural, pessoal, mas é uma estratégia não natural, porque evolutivamente nós nunca comemos tanto carboidrato. Então, geneticamente, nós vamos usar esse carboidrato de uma forma não natural para poder hipertrofiar, certo? Então, lá no passado, a gente desenvolveu uma genética que proporciona que a gente tenha uma proporção, né, uma equivalência entre o máximo de massa muscular possível, sem perder a agilidade, sem perder a força, certo? Por quê? Porque se eu tiver muito mais massa muscular, eu sou mais pesado, eu preciso de mais calorias para viver, eu vou ter que sair mais vezes para caçar, e quando eu saio para caçar, eu posso virar caça também, e com certeza eu vou duplicar menos o meu material genético. Quando eu tenho uma massa magra menor, eu sou mais ágil, eu tenho um gasto calórico menor, eu preciso sair menos vezes para caçar, consequentemente eu me exponho menos ao perigo e eu vou passar mais o meu material genético. É por isso que os homens das cavernas não eram bombadões. E é por isso que a maioria de nós, também não o é, certo? Agora, se eu quiser ganhar muito músculo, né, eu tenho 75 quilos, se eu quiser ir para 100 quilos, ganhar 25 quilos de músculo, eu vou precisar comer, eu vou precisar de carboidrato e vou precisar do apoio hormonal, porque senão sozinho não rola, certo? Não rola mesmo. Mas, se o meu objetivo é um objetivo natural, como é o meu caso, por exemplo, eu pesava, para quem não sabe, pessoal, quando eu tinha
20, 30 anos mais ou menos de idade, eu pesava 63 quilos. Eu ganhei 12 quilos ao longo desse tempo, certo? E mantenho uma taxa de gordura relativamente E, baixa, e, variando de 12 a 15. Altran, eu acho que um período que você estava bem forte, não que você não esteja um senhor muito bombado e bronzeado, mas lembra quando eu acho que você era estudante ainda, a gente era estudante ainda, e você treinava em casa, você lembra? Que você Sim, sim, botava uns stories, bem, um sim. treino bem legal, você tava bem Uhum, uhum. legal naquele período lá, né? Ganhando massa, bem... Curiosamente, Felipe, naquela época eu pesava 72. Hoje Uhum. eu tô com 75. Eu tenho Top, 3 quilos a mais que naquela top. época. Deu pra ver quando a gente veio aqui na churrascaria, você é todo saradão. Ei, quando Entendeu? falar Então, nisso... assim. Não, Ah, pode falar, depois eu vou não, perguntar um é isso. negócio. A hipertrofia, quando você está em dieta cetogênica, é uma coisa natural, entendeu? Você não vai aparentar ser o Sim, bombadão. O problema é que hoje a gente está com um conceito de beleza, de corpo belo, meio deturpado, né? sim. O corpo belo hoje é aquele corpo do cara que tem músculos desenhados e muito músculo. Ok, tudo bem, é um padrão, tá? Mas isso não significa que seja um corpo funcional. Né? Uhum. Tem que ver Eu isso acho aí. que um dos grandes problemas é o pessoal o medo que o pessoal tem é de perder massa magra fazendo cetogênico e low carb, né? Sim. Muita gente tem medo disso, então, ó, Né? esgotado isso aí. Isso aí não é uma questão para quem está fazendo massa magra, para quem está fazendo dieta cetogênica, principalmente se você se der o tempo de cetoadaptar, Isso, certo? Porque a questão da cetoadaptação é muito essa. Durante o processo de cetoadaptação, seu glicogênio cai e depois sobe, certo? Então é importante isso aí. perfeito. Show de bola. Lúcio perguntando se a cetogênica ajuda no sono. Lúcio, pode ajudar, mas depende, tem que entender primeiro o que é que está acontecendo. Uhum. Tá entendendo? A maioria das perguntas sobre essa questão de cetogênica ajuda nisso, ajuda naquilo, a gente tem que primeiro entender qual é a causa, né? Porque depois que a gente entender a causa, aí a gente pode usar várias Sim. estratégias para resolver ou para pelo menos mitigar aí os sintomas. E o sono, meu Certo? amigo, é um ponto chave que você deve corrigir. Corra atrás Sono é um ponto para chave. regular o seu, para regular o Exatamente. seu. Inclusive tem uma live que eu fiz com uma médica do sono, tá? Disponível no meu Instagram, tá? Para vocês quiserem, tá disponível também no podcast da Rebelião Saudável, para vocês escutarem lá, a gente dá algumas dicas de higienização do sono e falamos sobre uma coisa muito legal que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que Legal. deve ser utilizada antes do medicamento. É a TCCI, né? É um tipo de terapia que é evidência nível A para insônia, tá? E que vai trabalhar comportamentos para que você possa dormir corretamente e, consequentemente, Top, possa corrigir isso aí. top. O remédio vem muito depois, Legal, tá? Mas precisa legal, entender a legal. causa. É A causa legal, que está fazendo. É o legal. quê? Certo? Porque tá todo mundo metendo medicamento em todo mundo aí, entendeu? Pra Aqui, ó. dormir, daqui a pouco o cara tá tomando Já remédio virou, pra já dormir, virou remédio pra meme. acordar. Olha, É, pronto, nação tarja preta. pronto. Da É mesma isso. altura de nação É dopamina. isso aí. Certo? Hoje a gente tem uma situação de medicamentos, né, tarja preta, impressionante, Sim. entendeu? Estão passando assim igual a água. Não pode tomar isso aqui. Não, mas vai dar um efeito colateral. Não toma esse outro. Tá desse Então, jeito, esse outro bicho. é desse modelo. É desse modelo, infelizmente. Meu amigo, respondemos Beleza, um Altran. bocado de perguntas, acho que foi Sim, super legal, tá? sim, 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 sim. Vamos, Eu gosto um bocado vamos, quando a live é perguntas e respostas. Dá é bem pra legal. criar Dá muito, uma, muito conteúdo. dá para criar muito conteúdo. Ah, como sempre, a live vai para o IGTV, né? Aqui no meu feed, no feed do Felipe também. Vai para o podcast e vai para o YouTube. Só não vê quem não quiser, né? É isso aí. Beleza, Beleza, meu Altran. amigo? Show de bola. Forte abraço para Vou você. correr Se agora, cuide, vou hein? correr agora. Valeu, Boa. abraço. Até a próxima Vai segunda, ganhar, né? vai ganhar dinheiro que você tem que pagar minha conta quando eu for para Deixa aí. comigo, deixa comigo. Valeu, cara. Valeu, boa Abraço. noite. Tchau. Tchau.